Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa Santa Missa que nos alegra poder acolher os seminaristas, nós temos aquele seminarista ali que é o Kevin. Já viram o Kevin por aqui ou não? Seja muito bem-vindo, Kevin, à nossa paróquia, não é? Mas temos também o João Vitor, não é? O João Vitor, no final nós vamos acolher com o abraço. Não tem presente, mas vai ser bem acolhido. Nós temos aqui o João Tarcísio, não é? Que vocês já viram por aí. Seja bem-vindo, João, também. E nós temos o Hugo, não é isso, Hugo? O João é do Espírito Santo e o Hugo é de Goiânia, não é? Mas tem raízes aqui em Cristalândia, não é isso? Pronto. Vai comer piqui para poder a gente saber se é tocantinense mesmo. E eles estarão aqui, Diácono, seja bem-vindo também, estarão aqui conosco nesse tempo de missão. Hoje, a palavra de Deus, de modo muito indireto, faz numa provocação a nós, uma pergunta: como é o meu relacionamento com Deus? Como eu faço a experiência de Deus no meu dia a dia? Como eu me relaciono com Deus? Como é a minha oração? Como eu me dirijo a Deus no meu dia a dia? Quando você vem na missa, a igreja, liturgicamente, pedagogicamente, na Santa Missa, ela nos conduz, não é? Nós pedimos perdão, louvamos a Deus, escutamos a palavra e vamos rezando. Isso a igreja nos conduz. Mas a pergunta, irmãos, é como eu, na minha vida, no meu cotidiano, eu tenho a experiência com Deus, como eu rezo, que palavras eu uso, qual a imagem de Deus que eu tenho na minha cabeça? Muita gente tem uma imagem de um Deus justiceiro. Tem gente que tem uma imagem de Deus que é pai, amoroso. E tem até gente que acha que Deus é menino de recado. E eu peço, mando e ele tem que me obedecer. Se ele não me obedece, logo eu fico magoado, chateado. São várias formas. A primeira leitura revela uma imagem de Deus que no Antigo Testamento havia. Havia os filisteus e havia o povo de Israel. Eles estavam em guerra. Havia uma guerra entre eles. O povo de Israel, no primeiro combate, eles perdem esse primeiro combate, não é? Eles, então, ficam preocupados, por que nós não vencemos? E ali eles mandam trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmãos, no Antigo Testamento é o símbolo, e até hoje é o símbolo da presença de Deus. Trazendo a Arca da Aliança agora para o acampamento, os hebreus, o povo de Israel, acreditavam então que era vitória garantida e começaram a celebrar. Os filisteus escutam isso e então se perguntam: que alegria é essa? Agora nós estamos, ai de nós, seremos vencidos. Acontece então um novo confronto. Aqui estão os hebreus, o povo de Israel. Acreditam porque tem aquela Arca da Aliança, irão vencer. E esses se dedicam, reforçam ainda mais e vence. Quem venceu a guerra? Os filisteus, que estavam desse lado. E esses que achavam ter ali, por portar a Arca da Aliança, a presença de Deus, não venceram. Por quê? A imagem de Deus. Eles tratam Deus como um amuleto. Só porque agora eu tenho a Arca da Aliança comigo, certo? Eu irei vencer todas as batalhas. Então, aquilo que é sinal da presença de Deus se torna um amuleto. A primeira imagem de Deus que deve ser combatida no nosso coração
É uma imagem de um Deus que é amuleto. Eu, porque venho na missa todo domingo, eu que escuto a palavra, eu que rezo o rosário, o terço, mas não me converto, não mudo de vida e continuo tendo os mesmos comportamentos. Trata Deus, trata a fé, o caminho como um amuleto. Irmãos, tudo isso que nós vivemos, rezamos, deve nos levar a uma fé profunda de conversão. O povo hebreu, o povo de Israel, não tinham uma imagem de Deus que os levavam a mudar de vida, uma experiência profunda. Cuidado! Rezem, busquem a Deus, mas sobretudo, busquem uma intimidade e conheçam a Deus, e esse conhecimento tem que te levar a mudar de vida. A fé que nós temos, a experiência de Deus que nós temos, deve me fazer melhor. Não pode, irmãos, entrar ano e terminar ano. Eu digo isso muito no festejo, às vezes. Passar festejo, missão, experiência e não mudar de vida. Você está progredindo? Está mudando de vida? Esse relacionamento com Deus está te gerando algo diferente? Ou não? A primeira imagem de Deus, da Sagrada Escritura que temos hoje, é olhar para Deus como um amuleto. Deus não é amuleto, é um Pai poderoso que nos leva a ter uma experiência com Deus e converter o nosso coração para caminhar e fazer a vontade dEle. Primeira imagem. Segunda imagem está no Evangelho, não é? Um leproso, nós sabemos, vocês sabem disso, são conhecedores da palavra, da tradição, da história. O leproso, ele vivia às margens, não podia entrar na cidade, né? Ele não podia, porque ele tinha uma lepra. Ele não podia, mas agora ele vai na direção de Jesus. Essa é uma outra imagem de Deus que ele tem. Ele vai na direção de Jesus, sabendo que a condição dele não permitia, mas ele agora toma uma atitude e ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele sabe quem é Deus, tem uma dificuldade, mas submete isso à vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus faça conforme nós queremos no tempo que queremos? Esse leproso, não. Ele sabe quem é Jesus, entrega tudo nas mãos e diz: se tu quiseres, Senhor, tu pode me curar. Mas se tu não quiseres, fica do jeito que está. Eu sei que tu continua sendo Deus, não é? Você é assim? Está submetido. Essa é uma imagem bonita da experiência de Deus. Eu sei que Deus me ama. Não é porque Deus não me concede a cura, o milagre quando eu quero, no tempo que eu quero, que Ele não me ama, que Ele não age do modo... Não. Senhor, se tu queres, tu podes. E o Senhor diz: eu quero, seja curado. Procura então, irmãos, nesse tempo, moldar a imagem que tens de Deus. É nossa missão, é nossa busca. Aí, eu quero terminar dizendo, viram o que aconteceu? Olha o final do Evangelho. Olha o final do Evangelho. Jesus, então, cura o leproso, ele sai anunciando, ele começou a divulgar muito o fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. Minha gente, quem é que ficava fora da cidade em lugar deserto? Que não podia entrar na cidade? O leproso, sim ou não? Não é verdade? Agora Jesus cura o leproso. Agora é Jesus que tem que ir para o lugar deserto, fora da cidade. Tomou o lugar do leproso. Perceberam isso? Agora Jesus não pode mais estar publicamente, porque ele por tudo o que ele fez. Aí lembra Isaías, né? Ele tomará sobre si as nossas dores. O Cristo então recolhe a dor do leproso e toma o lugar do leproso.
para salvar o leproso. Cristo acolhe a nossa dificuldade, assume o nosso lugar para nos salvar. Isso depende da imagem que eu tenho e do relacionamento que eu tenho com Deus. Que o Senhor, então, nos ajude a ter esse relacionamento de filho para pai, que confia no Pai e confia que Ele tem o melhor para nós, no tempo dEle e na vontade dEle. Isso é conversão. É por isso, irmãos, que nós vamos ter a nossa missão. A missão é para falar de Jesus. Por que que existe uma missão? E há uma dificuldade muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos muito acesso à palavra de Deus hoje no celular, não é? Na televisão, não é verdade, sim ou não? Graças a Deus nós temos. Graças a Deus nós temos. Já imaginou? Nós levantando, nós não, quem levanta, né? Eu não posso botar o nós me incluindo. Já imaginou se o povo que reza o rosário 4 da manhã, saísse por aí 3h30 para vir para a igreja para rezar o rosário 4 da manhã? Daria certo, minha gente? Se Deus quiser, daria, né? Mas entenda, o tanto que isso facilitou, não é? As pessoas rezando o rosário 4 da manhã em casa, milhões de pessoas, por causa da facilidade da internet, não é? Por causa da facilidade. Eu já tentei, Roberval, rezar deitado na minha cama embrulhado. Nunca deu certo, gente. Não dá certo. E eu não sei nem por que é. Eu não sei. Eu tento, embrulho ali para estar meio frio, para tentar rezar o rosário, mas na minha contagem não bate com a do Frei. Ele erra toda vez e eu estou certo. Essa é uma facilidade, sim ou não? Sabe qual agora a dificuldade? Comodismo. Comodismo. O povo está acomodado. Está acomodado. Nós vamos, a partir de amanhã, visitar famílias, falar de Jesus. Quantos de vocês vão? Quantos paroquianos se colocaram? Eu vou um dia. Quantos? Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem. Não precisa disso. Não tem. Irmãos, eu estou falando isso porque nós temos 3 comunidades. Cadê a dona Ana? Está ali. Dona Ana é coordenadora da comunidade Santíssima Trindade, junto com a Joana. Aí a dona Ana falou assim para mim, nós vamos fazer missão lá na Santíssima Trindade, no Maria Rosa aqui, não é? Nós vamos fazer missão lá domingo, né? Domingo é o dia mais intenso lá. Todo mundo está convidado, viu? Domingo, fazer o quê domingo? Você não tem tempo para falar de Jesus? Domingo. Ainda dá tempo. Você deve estar se perguntando domingo. Será que ainda dá tempo? Dá. Domingo, viu? Domingo. Tem até almoço, né, dona Ana? É. Tem almoço. Domingo. Lá na Santíssima Trindade. Se não tiver, tem agora. Espera, deixa eu... Calma, gente, não me perco aqui. Então, domingo... lembrei da conversa. Padre, nós precisamos missão porque tem poucos católicos, tem um tanto de evangélico. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos falar da nossa igreja. E eu disse para ela, eu falei, dona Ana, o povo não quer, dona Ana. Nossos paroquianos não vão. Difícil. Ela nem lembra. O que ela falou? Vai nós mesmo. Mas nós vamos. Nós vamos visitar amanhã. Vamos visitar a UPA. Vou falar a programação daqui a pouco. Nós vamos visitar a UPA amanhã à tarde. Os doentes na UPA. Não é? Depois, eles não estão nem sabendo, porque eu fui arrumando isso depois. Depois nós vamos visitar o presídio feminino. Vocês estão sabendo não, né? Mas estão sabendo agora. Entende? Deixa a senhora lá. Aí, nós vamos fazer a visita àqueles que estão mais distantes. Precisamos, irmãos, falar de Jesus.
Eu estou dizendo isso como um pároco, como um pastor. Tem muita gente esperando por Jesus. Não por nós, mas por Jesus. Nós só somos canal. Que os meninos vieram para nos ajudar a evangelizar a nossa paróquia, a converter para Jesus as pessoas, para que um dia o Senhor nos acolha na eternidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.